Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui estamos mais uma vez para nós continuarmos o estudo sobre a Igreja que está agora saindo da Revolução Francesa, que ela sofreu muito. A Revolução Francesa, que era para ser uma revolução em defesa da liberdade, igualdade, fraternidade, acabou sendo uma revolução de perseguição, sobretudo à Igreja, aos sacerdotes. 30 mil padres expulsos da França para a Guiana Francesa, depois dali saíram para os Estados Unidos, para o Canadá. A América lucrou muito com isso, porque todos esses padres que vieram, grande parte se tornaram excelentes missionários nas terras, especialmente do Canadá e dos Estados Unidos. Mas, lá na França, a situação melhorou bastante com a ascensão de Napoleão, que se tornou inicialmente primeiro cônsul, depois cônsul vitalício, e sempre mais agradando aos católicos, dando liberdade, abrindo escolas e seminários. Mandou um recado ao Papa que ele queria fazer uma concordata com a Igreja, com o Papa. E o Papa gostou da ideia, claro, levou para os cardeais. Os cardeais eram contra a princípio, mas no fim ficou lá um cardeal tratando já desta questão. Monsenhor Espina, que era um diplomata também muito bom, foi tratando. O tema mais difícil era a questão dos antigos bispos, aqueles bispos que foram demitidos pela Revolução. Então agora o Papa pede que se deveria pedir a estes bispos que eles renunciassem aos seus cargos. Poderiam eventualmente até receber novas nomeações, mas que renunciassem aos antigos cargos para não ficar assim uma situação de conflito. Ao mesmo tempo, os bispos eleitos, eles foram eleitos pelos departamentos, portanto uma eleição pública, até os protestantes votavam, estavam aí, deveriam ser legalizados, isto é, a Igreja deveria reconhecê-los, acolhê-los e fazer deles os bispos oficiais da França. A questão também era os padres casados. Muitos tinham deixado o ministério, tinham saído, tinham se casado, tinham deixado o celibato de lado. Então, deveria se usar de misericórdia. E todos aqueles que quisessem retornar, podiam se dar uma nova oportunidade. Pelo menos assim estava na concordata. Finalmente, os bens eclesiásticos, tantos bens eclesiásticos foram adquiridos por pessoas particulares que compraram, porque tudo era colocado à disposição do Estado e o Estado vendia. Então agora a Igreja queria de volta aqueles bens todos, entretanto isso era impossível. Entretanto, a Igreja aceitou então não perturbar os novos donos, mas se colocar numa situação de aceitar agradavelmente as doações. E muita gente católica, em nome da paz, devolveu para a Igreja aqueles bens que eles tinham antes adquirido da própria Igreja. Então, assim, praticamente se acertou todos os detalhes e aquela concordata foi assinada a 25 de julho de 1802, onde consta que a religião da maioria dos franceses é a católica apostólica romana. E o culto era público. A Igreja queria que fosse a religião dos franceses é a católica. E o culto público. Mas só passou mesmo a frase religião oficial da maioria dos franceses é a católica e o seu culto é público. Então, com isso assinada a concordata, tudo passa a viver uma certa tranquilidade. Entretanto, Napoleão aspirava mais.
avisa o Papa e pede para ser coroado imperador. Porque durante toda a Idade Média, sempre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele se tornava mesmo imperador pela coroação do Papa. O Papa deveria coroar. Claro, havia o imperador na Áustria. Era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Francisco II. Mas esse Francisco II, no momento em que o Papa fez concordata com Napoleão, concordando com tudo aquilo que Napoleão estava fazendo e concordando com tudo aquilo que a Revolução Francesa tinha feito, inclusive com a desapropriação de toda a margem esquerda do Reno, porque com isto o Império, o Sacro Império Romano Germânico estava perdendo uma grande fatia de sua terra para a França. Todo o Sarre, toda aquela região que fica à esquerda do Reno, passou a pertencer para a França. No momento que o Papa aceita tudo isso, o que acontece na Áustria? Simplesmente Francisco II renuncia ao título de imperador, ficando só com o título Rei da Áustria. Isso tem algo a ver diretamente até com o Brasil, porque esse Francisco II era o pai de Dona Leopoldina. Até 1804, ele era o plenipotenciário imperador do Sacro Império Romano Germânico. No momento que se renuncia ao título de imperador, passando a ter o título apenas de Rei da Áustria, o Sacro Império Romano Germânico cai. É o fim do Sacro Império Romano Germânico, que, como lembram, começou exatamente no ano 800. No ano 800, na coroação, naquele tempo, de Carlos Magno, foi coroado pelo Papa Leão III. Lá começou o Sacro Império Romano Germânico. Exatamente 1000 anos depois, 1004 anos depois, o imperador renuncia e está vaga o cargo de imperador. Então o Papa, agora temos Pio VII, aceita o desafio de ir para a França coroar o novo imperador. Os cardeais, a princípio, não queriam evitar uma viagem destas. Imagina, o Papa vai fazer uma nova viagem. Há pouco Pio VI foi para lá, morreu no exílio, morreu de uma forma tão trágica, tão triste. Agora vai o Papa de novo para lá. Mas o Papa Pio VII achou que para o bem da paz e para o bem do povo católico da França, era interessante ele fazer essa viagem e fazer esta coroação do novo imperador Napoleão. Só que ele pensou, durante a viagem, ele pensou como seria a cerimônia. Ele não iria colocar a coroa na cabeça de Napoleão, mas ele iria simplesmente celebrar uma missa de ação de graças e entregaria a coroa ao Napoleão, ele a colocaria em si e o Papa, então, daria uma bênção e com a coroa o Napoleão faria, então, o seu juramento. O grande êxito desta viagem, podemos dizer, foi a grande personalidade do Papa Pio VII. O Papa Pio VII foi a pessoa na França naqueles dias. Realmente todo aquele povo católico uma vez viu um Papa com toda a sua autoridade, com a sua presença, ao mesmo tempo com toda a sua humildade e com toda a sua postura firme diante de um personagem que, diante de todos, simplesmente só queria mandar e imperar. Agora o Papa coloca um pouco os freios e diz a sua palavra e impressiona. Na França, em Paris, a impressão positiva ficou por conta do Papa. Inclusive, na véspera desta coroação famosa, ainda foi necessário que Napoleão
legalizasse, legitimasse o seu casamento. Então ele fez um casamento legítimo com a filha, exatamente, de Francisco II da Áustria. Portanto, Napoleão oficialmente se tornou cunhado do nosso Dom Pedro II. Aliás, Dom Pedro I. Dom Pedro I, que era casado com Dona Leopoldina, irmã de Teresa Cristina, que era exatamente a nova esposa de Napoleão. Então foi feito tudo isso para que pudessem depois ter a missa e pudessem assim participar também de forma completa desta Santa Missa. E assim temos a coroação de Napoleão como ato supremo da Igreja, em que o Papa Pio VII vai até lá e faz tudo isso. Com isso, melhora tudo na França, especialmente para a Igreja. Abre os seminários, as escolas, vamos ter de novo agora ensino religioso em toda parte, liberdade para a Igreja, para todo o seu trabalho pastoral. Muitos padres retornam do exílio, sobretudo aqueles padres que estavam ainda sem maior trabalho pastoral nas terras do exílio. Muitos tinham ido, por exemplo, até Portugal, ou tinham entrado na Alemanha, ou norte da África. Eles voltam e se reintegram na Igreja da França. Parecia que estávamos agora superando todos os problemas, lá por 1805, 1806, tudo tranquilo, porque o imperador Napoleão estava coroado, mas ele não quis saber. Continua seu projeto de querer tornar-se o primeiro personagem do mundo. Então ele tomou a iniciativa, o terrível decreto do bloqueio continental. Este foi terrível. Em 1806, simplesmente ele, como era inimigo da Inglaterra, não queria saber da Inglaterra, o que ele faz? O bloqueio continental. Nenhum país que negocia com os portos ingleses pode ser amigo da França. Então, os amigos da França precisam cortar qualquer comércio com a Inglaterra, inimiga número 1 da França. Vamos ver na próxima aula o que isto vai significar. Isso vai significar uma retomada das hostilidades. Até lá, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.